Para começar, mais um Bairrista FC, o Bairrista Futebol Clube, com... Vou pela tela, lá em cima está Júnior Maicá, abaixo do Júnior Maicá, Kleber Grabowska, ao lado do Kleber Grabowska, Fabiano Baldasso. E acima do Baldasso, a direção do programa. Muito bem, esse é o Bairrista FC. Dia seguinte ao empate do Grêmio no Maracanã contra o Flamengo e a vitória do Internacional diante do Atlético Goianiense. Baldasso, uma vitória que coloca o Inter na liderança do Campeonato Brasileiro, hein, Baldasso? Eu só tenho uma coisa para dizer pro Maicá, segue o líder, Maicá. Olha, eu já vi esse filme antes, hein? Tu dá um azar danado. Olha aqui, ó, deixa eu dizer o seguinte, o no jogo, eu não gostei da escalação, eu não gosto dessa ideia do metálico, o Baldasso está realimentando, como dizia o Ranzolin. O teu também tem. Tá dando um cortezinho aí no áudio do Baldasso. Tá dando um... Parece que tá gago. O meu tá chegando ou não? Sim, senhores. Kleber chegando bem. Muito bem. Estamos todos PVC. Estamos todos bem, menos o Baldasso. O Baldasso se emocionou que tá de líder. Eu acho que a tua internet tá meio baleada aí, Baldasso. Tá meio Curitiba. Como é que eu... isso é uma loucura, porque a gente tem que ajeitar isso tudo no ar. Como é que tá chegando a minha transmissão aí, Maicá? Tá tudo certo, só do Baldasso que tá cortando. Kleber, eu só estou me ouvindo aqui. Kleber, Silvio. Vamos tentar o Baldasso de novo. Vai ligar de novo, tá bom? Isto, vai Baldasso, refaz a conexão. Faz aí. isso. Muito bem. Eu estou com um retorno também um pouquinho atrasado, de repente eu vou ter que fazer o meu mesmo procedimento aqui. Mas de qualquer maneira, vamos lá. Kleber, o empate do Grêmio e a vitória do Internacional, Kleber. Bom, acho que o Grêmio tem que lamentar muito, né? O jogo ontem estava na mão e aí numa infelicidade, o Grêmio tinha um segundo tempo de qualidade dentro da proposta de segurar o resultado e explorar o contra-ataque, teve até a chance de fazer o 2-0. Ontem sim dá para lamentar um empate, né? Acho que o Grêmio não merecia ter sofrido aquele gol. O Grêmio teve uma estratégia muito interessante, não gostei de alguns momentos do primeiro tempo, mas na maioria do jogo o Grêmio foi um time consciente, o Grêmio teve estrutura, o Grêmio teve alternativas e mais uma vez tem que ser elogiada a grande atuação do Jeromel. Acho que ontem foi também um jogo importante, Silvio, para enaltecer o PP, um jogo que dá uma atuação e um gol no Maracanã, né? Sempre dão uma confiança. E mais um detalhe do empate do Grêmio, Alisson. Acho que esse jogador ele merecia muito mais elogio do que cobrança da torcida. E o Internacional? Internacional correu riscos desnecessários, né? Mas eu gostei mesmo assim, correndo riscos de que os guris entraram em campo. Não é dentro daquela ideia que eu tenho de que os garotos têm que ganhar ritmo de jogo, ganhar minutagem entre os graúdos, jogar com o maior número de titulares possíveis. Ontem era um time que já não tinha Guerreiro, que não tinha o Bosquilha e que o Kudê resolveu tirar o Edenilson e o Thiago Galhardo. E ontem, incrivelmente, o Internacional melhorou e melhorou assustadoramente quando ficou com 10 jogadores. Acho que ontem o Potker finalmente assinou a sua saída do time, a não ser que o Kudê seja muito teimoso. E o Fabiano Baldasso acho que vai concordar comigo. O Peglow já mostrou repertório, acho que já está na frente do Praxedes. A primeira coisa que eu quero te dizer, Kleber, é a seguinte: tu tem toda a razão sobre a ideia de time reserva, eu não gosto disso, acho que não é a melhor estratégia nunca, embora tenha vencido bem o jogo. E também não é entre os reservas que eu quero que os meninos recebam chances, tá? Porque se eles forem mal, a cobrança é injusta. Eu quero poder cobrar um menino quando ele aparece no time titular e não vai bem. Aí sim. No caso ontem, mesmo no time reserva, o Praxedes fez uma boa partida e o Peglow fez uma bela partida. Uma bela partida. O Peglow é diferente. O Peglow é um quebrador de linhas, que é uma coisa que o Internacional não tem entre os seus homens de meio e frente. Esse menino, no mínimo, tem que ser a primeira opção de frente do técnico Kudê, e não o Potker, que imagino ontem tenha selado o seu falecimento como possibilidade do Esporte Clube Internacional. Eu tenho outras coisas sobre ontem, já que a gente está falando de individualidade. Tem um menino que simplesmente está me impressionando muito, o Zé Gabriel. O Zé Gabriel, e vou falar baixinho entre nós aqui, um segredo entre nós para ninguém ouvir, tá? O Zé Gabriel está jogando mais do que o Fux jogava pelo lado direito da zaga do Internacional. E outra, ele está conseguindo, com a sua soberania dentro do setor defensivo, inclusive encobrir um momento técnico terrível do seu parceiro de zaga chamado Victor Cuesta, que de novo ontem
titubeou em vários momentos. Então tem muitas coisas interessantes para a gente analisar. O primeiro tempo do Inter foi ruim, os riscos que o Kleber falou, por ter colocado uma equipe desentrosada. No primeiro tempo o Inter poderia até ter terminado perdendo o jogo. No segundo tempo o Inter se impôs. Acho que aí o Kudê fez alguma orientação de mudança de movimentação do time, fez com que o Inter se impusesse dentro de campo. E mesmo com um jogador a menos depois da expulsão do Potker, o Internacional teve alguma facilidade. De novo com o Galhardo entrando. O Galhardo mais uma vez provando que ele não precisa mais do que 3 minutos para render mais do que o Potker. Não precisa mais do que 3 minutos e resolvendo o jogo. Grande vitória, liderança do campeonato e os meninos passaram por teste importante, especialmente o Zé Gabriel e o Pego. Deixa eu voltar ao início do programa aí, quando deu problema no teu microfone. Tu estava provocando o Maicá com o quê exatamente? Segue o líder. Não, eu quero saber do Maicá como é que tá o Bressan argentino, que comprometeu ontem. O Bressan argentino, que eles amam o Bressan argentino. Silvio, a última vez que começou essa história de segue o líder, tu sabe onde acabou, né? Eu não vou nem falar nada. Eu vou deixar pro pessoal... Onde acabou? Onde é que acabou? Acabou na Série B. Não, isso foi a penúltima. Acabou em pezinho no chão, segue o líder... Tá tudo bem, tá tudo certo. A propósito, sabe que em 2016, o Argel era o técnico? Sim. Na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional era o líder da competição. E aí, na quarta rodada, foi enfrentar o Atlético Mineiro. E parece que ali começou o problema. Eu só tô botando um sustinho no Baldasso. É que eu ouvi isso aí, até nem sei se é exatamente assim, mas eu achei maravilhoso de que eu vou colocar aqui. Foi até mais expressivo, Benfica. Esse jogo com o Atlético Mineiro, em 2016, foi na 9ª rodada. O Inter assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro de 2016. Quer dizer, não era uma fase prematura do campeonato. Era na 9ª rodada, o Inter virou líder da competição, com uma vitória maiúscula sobre o Atlético Mineiro do Beira-Rio, com o Undershow dando show em campo. E a partir dali o Inter passou 17 rodadas sem vencer. Que distopia, hein? Que distopia. Aí o Fabiano disse, agora vai. É o famoso agora vai. Agora eu queria dizer ao Baldasso, né, que sobre a provocação dele no lance do Kahneman ontem, o Kahneman falhou mesmo, foi mal, estava mal posicionado, se atrapalhou, né? Mas é um jogador, né, Silvio, que tem muito crédito, né? Inclusive, o Guerreiro, que o Baldasso tanto lamenta a ausência aí, que se machucou, e óbvio, tem que lamentar, é um grande jogador, nunca se criou, né? Nunca se criou ali. Cara, meu negócio agora é Alexandre Pato. Eu não quero mais saber de Guerreiro. Agora eu sou Alexandre Pato. Não dá essa volta não aí que nós vamos chegar lá. Mas enfim, o Kahneman falhou ontem, né? Se estava mal posicionado, foi meio atrapalhado na bola. Acontece. O que não acontece é falhar todo o jogo por cima. Isso ele não faz. Muito bom, vocês estão vendo? Eu estou obrigado a aceitar essa provocação, porque o Cuesta está falhando todos os jogos por cima. Eu queria avisar o Baldasso que eu estou fazendo a categoria de base com o Cacalo. Ele me dá umas dicas pelo SMS. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Pior do que o pênalti infantil do Kahneman foi aquela reclamação, Kleber, enlouquecida. Por que aquela reclamação? Teve alguma outra coisa ou ele reclamou somente do pênalti? Pelo jeito, só foi somente do pênalti, porque ele fazia gestos para o árbitro, que não, eu tirei com a cabeça, ele movimentava a cabeça, tirei com a cabeça. Pelo que eu entendi, o Kahneman teve a impressão de que ele cabeceou a bola e a bola escorreu no braço. Né? Daqui a pouquinho tu erra o cabeceio, em vez de colocar força, né? A bola resvala e bate no braço. Mas não, é ostensivo, o braço tá aberto, né? A bola não bate muito mais no braço do que na cabeça. Eu acho que talvez tenha sido essa a reclamação, mas depois a gente vê na hora, quando teve a imagem, né, mais fechada, deu para ver perfeitamente a bola em direção ao gol e o braço tá aberto, né? Então ali acho que não tem reclamação do pênalti, né? Também não dá para entender também o destempero do Jeromel em relação à reclamação. Tudo bem que é capitão, mas o Kahneman já tinha levado o cartão amarelo, o pênalti também já estava marcado, né? Mas enfim, né? O choro é livre. Acho que mais pela situação, né, Silvio? Mais pela situação, aliás, o Grêmio queria muito essa vitória por uma série de motivos, né? Primeiro, assim... Aí tava na mão, né, Júnior? O jogo estava encaminhado, foi uma falha grotesca, né? Dá para dizer assim. Mas o Grêmio queria dar uma resposta ao Flamengo, queria, enfim...
Não era a revanche, obviamente, né? Uma semifinal de Libertadores é muito maior, mas tinha uma resposta ali que o Grêmio queria dar, enfim. E a vitória estava muito próxima, realmente. Agora, tem outras coisas que dá para falar nesse lance também, né, Silvio? Por exemplo, o nosso querido Domenech lá empilhou atacantes, terminou com 4 atacantes, né? Terminou com Pedro, Gabigol, Bruno Henrique e Vitinho. E o Grêmio, quando tirou o Jean-Pierre e colocou o Thiago Neves, primeiro assim, pelo amor de Deus, né? Não tem explicação para uma substituição dessa. E segundo que o Grêmio estava deixando o Diego Souza e depois o Isaac, né? Quando o Isaac entrou, e o PP para puxar o contra-ataque, como o Grêmio sempre fez. Faz 2 linhas de 4, deixava o Everton e o centroavante. Agora, no caso, o PP. Aí, quando colocou o Thiago Neves, faltou gente no meio-campo, né? Tanto é que o Renato mexe e bota o Tassiano depois do gol, mas aí é tarde demais. Olha só, daqui a pouco eu quero voltar com a questão do Internacional, porque aí tem Alexandre Pato, tem os garotos, tem a liderança do Internacional, tem o jogo contra o Atlético Mineiro. Mas como a gente está falando do Grêmio, vamos seguir um pouquinho no jogo do Grêmio. Porque realmente, ontem o Grêmio, para mim, Kleber, foi diferente do Grêmio no empate contra o Corinthians. Eu cheguei a dizer aqui que é irritante, volta e meia, aquela lentidão de movimentos no meio-campo do Grêmio. Ontem eu não vi isso aí. Eu vi um Grêmio, assim, determinado, especialmente no primeiro tempo, se impondo com os seus 3 jogadores de meio-campo, mas com a ajuda também dos ponteiros, digamos assim. O Alisson, de novo, apareceu muito bem nisso aí. O Grêmio se impondo realmente diante do Flamengo. Caiu um pouco no segundo tempo, mas ainda assim teve chances. Teve mais chances do que o Flamengo. Aí eu concordo realmente contigo, Kleber. O Grêmio deixou escapar a vitória ontem contra o Flamengo. E o Grêmio teve bons momentos, alguns momentos bem interessantes. O começo do jogo do Grêmio é legal, marcando lá em cima o Flamengo e tirando assim a iniciativa do Flamengo no jogo, criando uma certa desestabilização no Flamengo. O final do primeiro tempo, onde o Grêmio faz 1-0 e o Alisson também perde um gol ali, que ele vai dar um voleio e bota para fora, pegou mal na bola. O início e o fim do primeiro tempo do Grêmio são bons, e quando o Grêmio faz 1-0, o Grêmio vem muito mais consciente, né, ocupando muito bem os espaços. A gente não vê o Grêmio sendo surpreendido pelo Flamengo naquela transição rápida. Aliás, o Bruno Henrique é um jogador que está jogando muito menos, isso afeta muito o rendimento do Flamengo, e tem uma contribuição muito interessante do Domenech, que tirou o Everton Ribeiro, que para mim era o melhor jogador do Flamengo na partida. É o cara que se movimentava, que dava um pouco de movimentação no ataque e articulação no meio campo, né? Então isso também ajudou o Grêmio, mas apesar dos erros do Flamengo e de alguma falta de organização por parte do treinador em propor alguma coisa parecida com o que o Flamengo fazia no ano passado, o time do Grêmio teve muitos méritos. Gostei do Matheus Henrique, gostei do posicionamento do time do Grêmio. O Grêmio poucas vezes surpreendido, né? Sempre tendo alguém na cobertura. Eu já falei do Jeromel, foi muito bem, e eu tô gostando de um outro jogador. Eu já elogiei o Alisson também. O PP acho que ganha méritos com a atuação de ontem. O Orejuela, para mim, é um jogador que está muito à vontade no time do Grêmio. Olha, eu não sei não. Lógico que o Vitor Ferraz tem mais tempo de carreira, é um jogador mais conhecido. Nossa, mas o Grêmio tem que olhar com atenção o Orejuela, porque acho que tem lateral para muito tempo, hein? Tu tem razão, e não tem que ter preconceito de que porque o Vitor Ferraz está há mais tempo no processo, é um jogador mais afirmado, que daqui a pouco ele não possa perder a posição para o Orejuela. E tem uma diferença tática no movimento dos 2 laterais do Grêmio, e isto me parece extremamente importante para os interesses do Grêmio, e temos assim de movimentação dentro de campo. O Orejuela é um lateral direito que vai ao ataque pelo lado. O Vitor Ferraz é um lateral direito ao estilo do Rafinha, por exemplo, que ataca pelo meio como lateral direito. E aí abre-se os jogadores dos lados. Por exemplo, o Alisson. Quando joga o Orejuela atacando pelo lado, o Alisson pode fazer uma movimentação, inclusive, mais para dentro, hein, Kleber? E aí essas duplas se completam, né? Cortez com o PP, a movimentação, cada um com uma característica diferente na hora de agredir, assim como o Orejuela e o Alisson, né? E por incrível que pareça, mesmo tendo o PP de um lado, o lado direito do Grêmio, ele é muito mais ofensivo, me parece muito mais contundente nessa combinação do Orejuela. Eu acho que isso aí é mérito muito da característica de jogo e de sentir a vontade que o Orejuela tá apresentando no Grêmio. Olha, é um jogador muito interessante. E ontem no lance de personalidade, aquela jogada que o PP serve o Diego Souza, era o 2-0 e uma jogada criada pelo Orejuela, né? É verdade. Bom, agora, o Baldasso, esse Flamengo, tirando todos os méritos do Grêmio na partida, esse Flamengo é uma caricatura de time, hein? Que é isso? Como é que pode cair tanto, cara? Independente da troca de técnico?
mas nós temos uma queda, o Kleber citou há pouco a queda individual do Bruno Henrique, nós temos quedas individuais importantes no Flamengo e elas não são permanentes, Benfica. Elas não são permanentes. É muita qualidade técnica, é muito bom jogador reunido para tu imaginar que em algum momento o Flamengo não vai se reencontrar. Como no ano passado se encontrou depois da chegada do Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus chegou ano passado, o Flamengo era titubeante ainda, caudicante. Mas ainda não tinha vários dos jogadores titulares. Tá bem, mas já tinha bastante qualidade. Era inexplicável que com o Abel Braga, mesmo tendo bastante qualidade no ano passado, o time não conseguia ser consistente. Eu acho que nesse ano vai ser a mesma coisa, Benfica. Eu acho que daqui a pouco o Flamengo se reencontra. Eu ainda acho o Flamengo um candidato ao título brasileiro. Acho que o Flamengo tem coisas importantes para disputar esse ano ainda. Eu não desistiria do Flamengo, não. Maiká, fale um pouco mais sobre a vitória, sobre o empate do Grêmio, que poderia ser vitória. PP, por exemplo, Maiká. Pois é, né, Silvio? Ontem a gente já viu o PP melhor no jogo. O PP fez uma boa partida. Depois do gol ele se encheu de moral, né? Participou muito mais. Estava muito solto ali, claro, também com espaço, né? O Flamengo começou a atacar mais no segundo tempo. E acho que o Grêmio vai ter que se reprogramar aí, a maneira como usa, né, esse lado esquerdo. O PP é um cara de receber o passe na frente, né, no ponto futuro. Ele ainda não tem, pode ter, obviamente, mas ele ainda não tem a característica que o Everton tinha de dominar de costas para o ataque e fazer o giro, né? Ou de receber ela e partir para cima ali do zagueiro, trabalhar a jogada. O PP ele sempre busca a jogada em velocidade, porque ele é muito rápido, ele é realmente muito rápido, né, muito veloz. E essa jogada do gol, por exemplo, é uma iniciativa dele, né, pessoal, de muita inteligência, né? Essa movimentação, ele vai por trás da zaga, e o Alisson foi muito bem no passe também, né? O Alisson, o Clebinho já falou, mas o Alisson, para mim, eu sei que muita gente tem bronca com o Alisson, e ontem estavam reclamando pelos lances, e realmente mereceu críticas, né? Ele foi precipitado nos dois lances, tentou 2 vezes o malabarismo ali, muito afoito, né? Podia ter dominado a bola, enfim. Mas ele é um jogador que as pessoas sentiam falta do Ramiro, né? Ele é um jogador que faz o que o Ramiro faz. Mas tem alguém corneteando o Alisson. O Alisson ontem sempre foi disparado o melhor jogador em campo, cara. Sempre. O Alisson, melhor jogador do Grêmio disparado ontem. O Alisson sempre sofre críticas da torcida do Grêmio. E ele é um jogador que faz o que o Ramiro fazia e com muita mais qualidade ofensiva. A gente sabe que o Ramiro não é um jogador de ataque, né? O Ramiro é um jogador de contenção, sempre foi volante. E o Alisson, ele ajuda muito o Orejuela, ele cresceu muito também com o Orejuela agregou muita coisa para o Grêmio. Ontem, por exemplo, claro, a gente tem que dar o desconto também que o Flamengo, como bem disse o Silvio, o Flamengo está em outra batida, né? Não é aquele Flamengo que entrava com a faca entre os dentes do ano passado. Mas o Orejuela segurou bem o Bruno Henrique, muito também pela potência dele física, né? O Orejuela é um tanquezinho, né? Um trator. Então o Alisson por ali, o PP também. E assim, eu acho que o Grêmio vai crescer muito quando começar a entender essa movimentação do PP, como usá-lo, né? E, claro, o cara que mais acionou o PP e que mais funcionou foi o Jean-Pierre, que jogou muito bem ontem. Não tem explicação para ele ter saído do time, principalmente para a entrada do Thiago Neves. Né? Não tem motivo nenhum para o Jean-Pierre ter saído do jogo. E quando o Grêmio está sem Maicon e sem Jean-Pierre, o Grêmio fica sem cérebro. Né? O Grêmio não pisa a bola, o Grêmio não toca a bola. O Renato abriu mão, tirou o Maicon no intervalo, não sabemos ainda por quê, e aí tirou o Jean-Pierre para colocar o Thiago Neves. O Thiago Neves parece eu jogando. As coxas travadas, desembocado, sem físico. Né? Uma substituição assim, que não é responsável pelo empate, mas passa muito por isso também o Grêmio não ter vencido. Né? Perdeu o Diego Souza, claro, mas o Isaac entrou bem. Agora, quando entra o Thiago Neves, Silvio, o Grêmio para de ter a bola. Né? Simplesmente fica preso atrás do Flamengo. Ele tem as coxas travadas, é isso? O Thiago Neves tá... Quando tu joga futebol, tu tens as coxas travadas também ou não? Eu tenho, mas é porque eu tô acima do peso, né? Eu tenho uma pochetezinha aqui, generosa, né? O famoso coxa colada, né? Não, eu não sou coxa colada. Eu era... Quando eu jogava, Silvio, era tipo o Kaká, assim. Meio atacante, magro, cabeça erguida, bons passes. Agora eu tô velho. Cabeleireiro, talvez seja a semelhança, talvez seja o cabeleireiro, era o mesmo, teu e do Kaká. Agora eu tô pesado, né? Eu carrego 2 sacos de arroz de 5 quilos na barriga, né? Que essa mão na testa aí, ô Baldasso? Não, pelo amor de Deus, comparar o Kaká jogando bola. O estilo era parecido, viu?
Tanto é que Silvio, eu podia fazer, eu era o 9, o falso 9 ou o 10, só para tu ter uma ideia do quanto que eu jogava. Vamos voltar amanhã com o programa, Kleber? Deixa a RDC correr atrás, antecipar o início do próximo programa. Eu fico todo programa de sucesso na TV brasileira. Chama o Cláudio Andrade para assumir antes. E tem outra coisa. Programa de sucesso da TV brasileira tem jornalistas e o craque de bola. A gente tem o nosso Kaká agora. E tem outra coisa, Silvio. Podia fazer também a extrema esquerda com a perna direita, cortando para dentro e batendo. Fiz muito gol assim. Podia fazer... Jogava da extrema esquerda? O Tupanzinho, aquele que jogava no Corinthians. Qualquer função de ataque eu podia fazer, Silvio. Bom passe, cabeça erguida e chute forte. Tá. Tu é da extrema esquerda, é isso? Não. Só na direita também posso fazer. Mas não se sente muito à vontade. Aliás, olha só. Deu prisão hoje, hein? Deu ruim lá nos Estados Unidos. Eu vou avisar. Deu guru lá. Repercute aqui? Não? Repercute. Tá cheio de foto deles lá com ele. Capaz que não. Ó, se eu colocar aqui as tuas fotos todas durante esse tempo todo, algumas vão te comprometer. Mas nenhuma foi de tratando o cara que tá preso como guru, né? Ô, Baldasso, se eu colocar alguma foto tua aí, da tua história, alguma vai te comprometer, não? Qualquer coisa que tu buscar da minha história vai me comprometer. E o Maicá não é diferente também. Tudo que o cara fez há 5 anos compromete hoje em dia. Todos nós. Esse isento Kleber Grabowska não tem nada que comprometa? Não, Kleber Muitas coisas. Nenhuma. Os meus tweets, os tweets que eu fiz entre 2010 e 2015, que eu apaguei, se estivessem lá hoje eu estaria preso. Mas não tenho dúvida nenhuma. Tu correu para apagar, mas teve gente que recuperou antes disso, então não adianta. Foi possível, é verdade. Muito bem. Daqui a pouco eu quero falar com... Fabiano vai ser que nem a Xuxa, vai correr atrás das cópias. Exato. Você sabe quem é que resolveu sair da Xuxa, né? Você sabe, né? Quem? Foi o Pelé? Quem? Foi o Pelé. Foi o Pelé. Ô, Silvio... Depois da revista. O Silvio, ele acionou os contatos dele lá e recolheu todas as revistas. Ô, Silvio, tem só uma informação aqui. Oi. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, sim. Saiu a rescisão do Ricardo Oliveira, viu? Quem tá precisando de centroavante aí tem um livro no mercado. Tá aí a rescisão do Pato já ou não com o São Paulo? Do Pato ainda não. Ainda não, tô de olho aqui. Ô, Maicá. Oi. Maicá, então, se saiu a rescisão com o Ricardo Oliveira, por que tu não traz ele pro Grêmio, cara? O Diego Souza tá machucado, não sei. Não. Foi lesão muscular, alguma coisa assim, não? Foi coxa esquerda, fisgou. Já vou dizer, hein? Acho que vai... Só um pouquinho. Só aproveitar esse gancho, eu acho que o Maicon também saiu lesionado ontem, né? Pelo menos é a informação que eu ouvi na Sport TV, né? No noticiário hoje pela manhã. Até dá para explicar porque o Maicon saiu tão cedo ontem no jogo, né? Mas aí o Grêmio fica com 2 problemas para as finais do Gauchão. Eu só queria lembrar vocês que o Ricardo Oliveira tem 40 anos de idade, tá? Não, mas é isso que eu estou dizendo, porque o Maicá tá há 2 dias falando do Ricardo Oliveira e colocando no Inter, oferecendo para o Inter. Fake news. Não fiz isso, não. O que eu estou propondo é que ele traga para o Grêmio, porque o Diego Souza se machucou. Quer ou não, Maicá? Aliás, tem uma informação do Eduardo Gabardo que o Grêmio foi perguntar, obviamente que o Grêmio foi perguntar sobre o Kleber, né? O Clebão do Ceará, 1,99, tomou o gol do Clebão, já quer trazer ele, né? Mas aí... Eu tenho informação, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu acho que isso ninguém deu ainda. O Grêmio, eu fui buscar informações sobre o centroavante que o Inter queria trazer, antes da definição aí com o Pato, e eu descobri, quando fiz contato em relação ao Clebão do Ceará, que o Grêmio fez uma proposta de 10 milhões de reais por 50% do vínculo dele e o Ceará não aceitou. E por que tu não me dá essas pifadas aí, Baldasso? Esqueci, cara. Dá ponto futuro. Tá muito esquecido. Ô, Kleber, esse teu xará, o Kleber, seria interessante para o Grêmio, por exemplo? Eu acho muito interessante, a gente viu esse jogo, né, do Grêmio contra o Ceará,
É um cara de 23 anos, 1,93 m, é um cara alto, né? No jogo aéreo vai funcionar muito bem. E apesar de ser alto, Silvio, é um jogador de recurso técnico, ele não é pesadão, não é fincado, é um cara que vem na intermediária armar o jogo, abre espaço, tem explosão. Olha, não é. Lógico que ainda pode crescer muito, né? Já tem alguma rodagem aí pelo Nordeste brasileiro, acho que no interior de São Paulo também, né? Mas é um cara que já está chamando a atenção em 2, 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. E hoje tem Vasco da Gama e Ceará. Acho que vai ser um jogo interessante para acompanhar o Kleber mais uma vez. O Cano está jogando no Vasco ou ele está machucado? O Cano, o Germancano. Não, acho que joga. Tá online. Joga, né? Tá online, Nós metendo gol. Dois pretendidos pelo Inter em campo. O Clebão de um lado e o Germancano do outro. Aliás, o Vasco da Gama tá com um ataque interessante, né? O Cano e o Paredes. Só falta um construtor aí, só falta um O pedreiro. Kleber só não pode, o Kleber, o centroavante, só não pode estar em fase de crescimento ainda. Ele tem 23 anos, porque daí o homem vai a 2,05 metros, mais ou menos, aí não vai dar certo. É 1,93? Eu tinha uma informação que era 1,99, depois eu tava olhando, tem uma nova informação que é 1,93. Então acho que ainda dá para subir mais um pouquinho. Eu tô falando até em causa própria, porque eu já estou em fase de decrescimento. Eu descobri que eu já estou diminuindo. Velho de tamanho. Velho e acho até o seguinte, como eu sou uma celebridade dos stories, vocês podem até explorar isso aí. Isso. Tá, né? No giro dos stories, pode colocar isso aí. Benfica diminui 2 centímetros em 2020. Essa é uma manchete forte. Isso aí é coisa de velho. Velho encolhe mesmo. Não, mas é coisa de velho, mas eu sou uma celebridade, cara. Isso não vai ser tratado como um problema para mim. Vai ser tratado como assim, é mais uma aparição minha. Eu queria dedurar aqui para o nosso público, espectador, que ontem nós estávamos no nosso grupo de WhatsApp tratando das celebridades do Rio Grande do Sul e, de repente, lá esteve uma foto da Cris Bart, que foi confundida por Maiká com Débora de Oliveira. O cara que mora no Rio Grande do Sul e confunde Cris Bart com Débora de Oliveira tem que sair desse estado. Sair desse estado. Vergonha! Vergonha! Fechou o microfone. Fake news. Outra fake news. Estou sendo vítima de fake news aqui. Bairrista FC e o seu momento do giro dos histórias. Sim, se a gente fizer um quiz do Júnior Maiká, ele vai ter muita dificuldade para descobrir quem é a Vera Armando, a Cris Bart e a Débora de Oliveira. Vamos ter que convidar as 3 para participar do programa, hein? Aliás, nossa, com a Débora eu estou demais, gente finíssima. Vou ter que convidar elas aí para participar. E até para o Maiká não fazer mais esse tipo de confusão. Então, Bairrista Futebol Clube, parceria Grupo Bairrista e RDC TV. O Inter ganhou de 3-0, Kleber. Aliás, já veio aquele negócio de novo. Uma surpresa completa na escalação, porque daqui a pouco entra um time totalmente reserva. Eu te confesso que eu não aguento mais isso. Que poupe 2 ou 3 jogadores se é o problema. Eu não posso acreditar que todo time está com problema e todo time pode estourar em função do jogo. Mas não adianta. Isso vai seguir acontecendo, vai acontecer com o Grêmio diante do Vasco da Gama no final de semana e que depois, lá no final de setembro ou início de outubro, se tiver acontecido alguma coisa com a dupla Grenal de perder classificação da Libertadores e na Copa do Brasil, aí não vai ter mais tempo, hein? Semana que vem, Benfica. O Inter não joga semana que vem durante a semana. Não tem cabimento o Inter ter poupado ontem, porque tem um jogo no final de semana. Semana que vem não tem jogo do Inter, de segunda a sexta, cara. Foi um erro. Ganhou o jogo, fez 3-0, correu riscos, cara. O primeiro tempo foi terrível. Poderia ter terminado o primeiro tempo perdendo o jogo. Errou, não é para fazer isso. Bom, aí o Kleber tocou nesse assunto e eu quero ampliar um pouquinho. Porque surge um time praticamente reserva e ali, nesta situação, em campo 2 garotos, o Praxedes e o Peglow. E eu vou discordar um pouquinho do Kleber, até em função digamos, da característica e do posicionamento de cada um. Um é o atacante, o outro, o Maiká não para de rir, eu acho que o Maiká vai ter que sair do programa, cara. Ainda bem que o nosso grupo do WhatsApp do programa não vai pro ar, só isso que eu queria dizer. Ficou magoado. Se mordeu. Não. Deve ter mais coisa aí. Depois vocês vão ver por quê. Tá certo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, um é atacante, numa função, e o outro é jogador de meio campo, noutra função.
Eu gostei. Se a gente olhar tecnicamente, o Peglo foi melhor do que o Praxedes. Mas o Praxedes tem um negócio interessante. Eu gostei dele, cara, como meia centralizado. Daqui a pouco, em função da altura, ele apareceu dentro da área adversária para cabecear, num cruzamento que veio do Peglo. Quer dizer, está aí uma atividade que pode ser uma atividade a mais até para esse garoto. Mas que eu quero dizer é o seguinte, eu quero, depois dos jogos de ontem, tomara que eu consiga ver em determinado momento o meio-campo do Internacional. Claro, vai ser Musto ou o Rodrigo Lindoso um pouco mais atrás. Mas o meio-campo do Internacional na linha de 3, que abra com o Praxedes centralizado, que tem o Edenilson por um lado e que tem o Bosquilha pelo outro. Tá? Ainda que o Patrick tenha jogado bem, aliás, fez uma bela jogada no primeiro gol do Galhardo, mas este tipo de movimento com um jogador assim, mais clássico, como o Praxedes, com a qualidade de passe, eu gostaria de ver nesta linha de 3 do Internacional, e gostaria de ver, e aumentou o meu interesse de ver depois da atuação dele no jogo de ontem. Deixa eu só fazer um detalhe que é muito importante. Eu não cheguei nem a analisar a atuação do Praxedes, tá? Mas pelo que eu ouvi, porque eu só vi o jogo do Inter no segundo tempo, porque o primeiro tempo a gente estava transmitindo o jogo do Grêmio. E no segundo tempo, com 15 minutos, né? O Potker é expulso, o Internacional muda de cara e saem os dois garotos para entrar o Edenilson e o Thiago Galhardo. Pelo que eu ouvi, né? Eu não tenho uma possibilidade de analisar o Praxedes, por isso que eu disse, me parece que o Peglo ficou à frente do Praxedes, né? Porque o desempenho dele me parece muito mais natural e rápido em termos de assimilação e produção do que o Praxedes. Numa primeira ou segunda vez a gente já está vendo o Peglo muito mais à vontade que o Praxedes. Sabe o que é, Kleber? A função do Praxedes é mais complexa, Fabiano Baldasso, do que a do Peglo. E mais discreta também. O Peglo mais, é um atacante. Não, eu concordo contigo, Benfica. Eu vou dizer outra coisa. Sabe o que me incomoda e o que eu cobro? Tu colocas todas essas qualidades do Praxedes, nós estamos falando aqui das qualidades do Peglo. Talvez eles não devam ser titulares neste momento. Talvez não. Mas eu quero uma inquietude do Kudê em encontrar uma maneira que esses meninos apareçam. Isso que eu sinto falta às vezes. Daqui a pouco o Kudê arquiva esses guris, cara. Não Mais pode. do que isso, Baldasso. Mais do que isso, Baldasso, que eles sejam alternativas imediatas num segundo tempo de partida, por exemplo. Não há nenhuma justificativa para o Peglo não ser a primeira alternativa de ataque do Inter, Benfica. Por qual motivo o Potker, todo esse tempo, foi a primeira alternativa de ataque do Inter e o Peglo não? Pelo amor de Deus, cara. O Praxedes tem... Quando sai o Bosquilha para entrar o Marcos Guilherme, não é o Marcos Guilherme que tem que entrar. É o Praxedes que tem que entrar, recompõe ali o meio, coloca o Praxedes de frente, como tu queres, e realmente tu tens razão, mas recompõe o meio. É o Praxedes que tem que ser a primeira opção de meio campo do Inter, não é o Marcos Guilherme. Ô, Kleber, o Peglo, vou dizer uma coisa, me surpreendeu positivamente no jogo. Inclusive em termos assim de temperamento, de enfrentar uma... Porque, afinal de contas, ele estava começando um jogo pela primeira vez no time do Internacional. Ele tem 17, 18 anos de idade. Eu não esperava tudo aquilo dele, hein? Eu estava falando ontem na transmissão, nesse segundo tempo, enquanto o Peglo estava em campo, que acho que foi no lance da lesão do Jean, né? O goleiro lá fez uma defesa, alguma coisa assim, ficou no chão e veio o departamento médico do Atlético Goianiense para fazer o atendimento. Tá o Peglo chamando o Matheus Jussa e conversando com ele como é que tinha que dando instrução, né? Por um guri de 17, 18 anos, pô, isso mostra a personalidade. Então é tendência de crescimento, né, o Silvio? É um pouquinho de... Tô dizendo, é um cara que tá mais à vontade, parece, nos primeiros jogos, né? E ontem ele fez uma saudação, disse, pô, me criei no Internacional desde os 9, 13 anos. Não, tô há 9 anos no Internacional. Muito, muito realizado em poder fazer a primeira partida dentro do Beira-Rio ou começar um jogo. Então é um cara que tá curtindo esse momento e tá valorizando o espaço que tá ganhando. Ô, Baldasso, tu tá enlouquecido com o Alexandre Pato. Tu já vai falar sobre o Alexandre Pato aqui no programa, mas eu não quero sair dessa pauta da gurizada, até porque o Pato, como tu, já não é mais criança. O Maicá, o Grêmio, não tendo o Diego Souza, vai ter que usar o Isaac. Sim. O Grêmio O Grêmio é incrível, falta grupo pro Grêmio nesse momento. E o ataque do Grêmio, as alternativas, o ataque está, em termos de alternativa, vivendo de garotos.
Sim. Porque entra o Isaac, o PP lá se firmou, daqui a pouco tem outros que já estavam no banco ontem. Eu até citei um centroavante aqui, o Fabrício, estava no banco ontem de reservas. E eu até acho o seguinte, assim, ó, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se no Inter é difícil o aproveitamento de garotos, no Grêmio não está restando alternativa, e isso eu também acho um tanto perigoso, para o técnico do Grêmio, não está sobrando tanta alternativa que não seja o uso de garotos. E o medalhão que tem é uma porcaria, né? Que é o Thiago Neves. E assim, o problema é que aí começa a responsabilizar a gurizada se der algum problema, né? Por exemplo, no final de semana, se o Grêmio vai com um time misto para enfrentar o Vasco, eu não sei o que o Renato vai fazer, por exemplo. Ele vai ter que usar o Isaac em todos os jogos, porque pelo sintoma ali, pela reação do Diego Souza, é algo sério, né? Mão na coxa, parou de correr, caiu. Aquilo ali é coisa de 2 semanas no mínimo, né? Não parece ter sido só a fisgada e a precaução. Ele parou realmente e caiu no chão. Então, o que vai acontecer? O Isaac vai jogar todo o jogo, não pode poupar o Isaac. Não tem outro, vai fazer o quê? Né? Vai ter que improvisar um centroavante ou dar a chance pro garoto Fabrício, que eu acho que não vai ser o caso. Mas em jogos do Brasileirão, se jogos importantes, pode-se colocar uma responsabilidade. O problema é o seguinte, no Inter se pede os jovens para algumas funções específicas, né? Por exemplo, o Praxedes e funções específicas que os medalhões que estão ali, os caras conhecidos, não dão retorno, não conseguem evoluir. No Grêmio é só o que tem, gurizada. E assim, aí eu tenho que defender o Renato aqui, né? Ele precisa de grupo, ele precisa de conteúdo para montar esse time para ter chance. Porque senão o Grêmio vai ficar só patinando. E agora as janelas fecharam, né? Só tem mercado interno, só quem está livre no mercado, ou tirar algum jogador de algum clube brasileiro. Então eu não te duvido nada, Silvio. É a cara do Grêmio, o Ricardo Oliveira aí, 40 anos, solto no mercado, vem pelo salário. Eu não te duvido nada, não. Silvio, estava projetando em cima disso aí do grupo do Grêmio. Se o Grêmio for com um time em reserva contra o Vasco, porque é o último jogo antes da decisão do Gauchão, fiz uma lista aqui, olha só. Paulo Vitor, o Vitor Ferraz, que vai jogar para readquirir ritmo de jogo. Paulo Miranda ou Rodrigues, já tem um garoto. David Braz, e falta um lateral esquerdo. Talvez improvise o Juan como lateral esquerdo. Mas não tem outro, aquele? Tá machucado? O Guilherme Guedes tá machucado. Vai jogar o Marcelo Oliveira. Vai jogar o Marcelo Oliveira, que foi pro Rio. Tá? Lucas Silva, aí tem que ver qual é a situação do Maicon, né? Darlan, Tassiano, Thiago Neves. Se o Everton tiver condições de estreia ele como o lado esquerdo. E no ataque seria o Isaac. Né? Então é um grupo assim com muitas carências, né? Agora, Thiago Neves, hein, Kleber? Thiago Neves. Tem que ver, né? Não, o Thiago Neves é um daqueles exemplos dos vários que passaram pelo Grêmio com a aposta do Renato. Tragam porque eu é o cotista, né? É o cotista, né, Silvio? É o cotista. Traz que comigo ele joga. Que eu recupero, comigo ele joga. Não é bem assim. A gente deu uma conferida, não é bem assim. E o Thiago Neves me parece ser claramente um exemplo disso. Está com dificuldade de jogar e não vai jogar. Ô, Fabiano Baldasso. Silvio. Fala, meu velho. Tem uma notícia pro Baldasso aqui. A última que tu me deu era o Guerreiro fora até o final do ano. Essa eu acho que é boa. Vamos ver como é que tu interpreta. O Alexandre Pato atualizou a rede social dele, atualizou o Instagram. E a foto do perfil era ele com a camisa do São Paulo e ele colocou uma foto dele criança. Olha aí. É a rescisão de contrato. Aliás, Benfica, o Pato está abrindo mão de 35 milhões de reais do que receberia do São Paulo, de luvas, coisas que ele poderia contestar e buscar. Ele abriu mão para conseguir essa rescisão para jogar no Internacional. Aliás, ontem deu uma treta no meu Instagram por causa disso. Porque eu coloquei essa informação no Instagram e aí um menino colocou no Instagram o seguinte: aprende Tyson, e marcou o Tyson. E o Tyson foi lá e xingou o guri. O Tyson disse: tu não sabe o que eu tenho que passar aqui, tu não sabe da missa metade. Vai... Essa... Deu... Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim, perdemos o Baldasso. Perdemos o áudio. Perdemos Volta o áudio aí, Baldasso. Fala aí, Baldasso. Oi. Agora sim. Isso é coisa do Júnior, deve ter desapertado os áudios ali. Foi na hora. Mas olha só, essa loucura também do torcedor, assim, que aprende Tyson. Quer dizer, o torcedor exige do jogador de futebol, do profissional, que ele faça o que o Pato está fazendo daqui a pouco e tem que vir. Aliás, Baldasso,
tu acredita mesmo que o Pato está abrindo mão de 35 milhões de reais, Fabiano Baldasso? Eu acredito, cara. Não é por causa do Inter. O Pato, quando veio da China para o São Paulo, ele pagou do bolso para o clube chinês 2,5 milhões de euros, 20 milhões de reais. Ele pagou para conseguir sua liberação. Cara, o Pato, se tu pegar os jogadores mais ricos do mundo, o Pato deve estar entre os 15 jogadores de futebol mais ricos do mundo. O Pato conseguiu independência financeira com 19 anos de idade. Então, assim, agora vamos falar dele do Inter. O que eu acho disso? Tu falasse antes que o Pato não é mais criança. Não é mais criança, mas o Pato não é o veterano que estão tratando também. O Pato tem 30 anos. 30 anos para um centroavante é auge de centroavante. O que acontece, aí entra a nossa dúvida. O Pato é um jogador que parece pouco interessado com a carreira dele há bastante tempo. Talvez por ter conquistado tão cedo a sua independência financeira. O que eu acho que precisa para o Pato no Internacional é algo diferente do que ele teve nos últimos anos em relação a ímpeto, vontade e foco. O Pato focado, o Pato com vontade, ele tem mais futebol do que todos esses centroavantes que estão jogando no país. O Pato é outro nível. O Pato era a linha sucessória de Ronaldo Nazário. Não vamos esquecer disso. A gente tinha dúvida. Quem vai ser o sucessor do Ronaldo Nazário, o Pato ou o Adriano Imperador? E aí o Pato meio que desistiu da carreira, assim como o Adriano Imperador. Então, o que eu estou contando? Eu não estou interessado em analisar a parte técnica do Pato, que eu conheço. Clinicamente eu sei que ele está bem e fisicamente eu sei que ele está bem. O que eu preciso dele é foco. Se ele tiver vontade, se jogar no Inter para ele for um desafio, nós teremos um grande centroavante. Ah, cara, eu não consigo acreditar assim totalmente nisso. Eu não posso acreditar que o Pato não tenha tido foco, tenha tido vontade nos últimos 8 anos, por exemplo. Uma vez no Corinthians, 2 vezes no São Paulo. Não me passa pela cabeça, por mais rico, mais estabilizado que esteja o jogador, que ele vá passar tanto tempo sem ter foco. Não é só isso. Ele também está seguramente com alguma dificuldade de jogar. Não é possível, cara. Porque tenta imaginar o Fabiano Baldasso, repórter da Rádio Gaúcha, passando 10 anos sem foco. Não, mas não posso acreditar nunca nisso, cara. Eu faço a comparação de quando eu ia para a noite, na balada em Porto Alegre. O Kleber e o Benfica me conheceram nessa época. Eu não ia. Quando eu ia para a noite desfocado, pensando só em tomar uma cerveja, pensando só em passar o tempo, não acontecia nada. Quando eu botava o olho de tigre, quando eu botava o Eyes of the Tiger e ia para a noite focado, eu era o garanhão italiano, o meu apelido em Porto Alegre na década de 90. Então, assim, porque eu tinha qualidade na noite, eu precisava focar, é o Pato como jogador de futebol, cara. Vai cá, chama o Cláudio Andrade que o programa dele vai começar mais cedo. O pessoal tá buscando uma foto antiga do Baldasso aqui na noite. Mas, Silvio, tu sabe que... Eu quero perguntar pro Kleber em seguida sobre o Alexandre Pato. Esse eu pensei que era sobre o Fabiano Baldasso. Não. A gente vai falar do Pato e do Garanhão hoje, tá bom? Parece que vem uma foto e uma coisa assim. O que é, Maicá? Não, sobre o Pato, tem vários jogadores nessa aí, né? Que a gente fica na esperança de algo que eles fizeram. Ontem a gente recebeu um recado na transmissão que foi sensacional, Silvio. O cara dizendo o seguinte: olha, o Inter apostando na base de 2006, né? Porque assim, a gente vive desse passado, o Pato naufragou no Brasil, primeiro que ele chegou e nunca confirmou. Aí ele a moral dele foi no chão. O Pato quando ele naufragou é muito bom. O Pato naufragou. Olha ali, ó. Isso aí é uma mistura do vocalista do In Excess, o Michael Hutchins, com uma mistura dele com eu não sei, cara. Essa figura que vocês estão vendo aí na noite, na década de 90, isso aí pegava todo mundo, cara. Serguei, todo mundo. É uma mistura com o Serguei, talvez, não é? Mas, ô Silvio, Serguei Búbica, o rei da vara. Não vai dar, hoje não vai dar. O Pato errou aquele pênalti contra o Grêmio em 2013, são 7 anos, né? E assim, claro, nada impede, o retrospecto dele não diz que ele vai chegar aqui e voltar a ser aquele cara que ele foi, né? Mas, para mim, Silvio, eu acho que... Me dá um minuto. Para mim é só foco mesmo.
Me dá um minuto. Eu tô com vocês aqui no computador, mas estou assistindo na televisão também. E na televisão, nesse momento, só tem uma imagem do Garanhão italiano. Só tem essa imagem ali. Eu não sei se alguém está vendo também na televisão. Pelo amor de Deus. O cara ocupou uma tela inteira de uma emissora de televisão. Onde é que nós vamos parar? Esse aí é o Alexandre Pato em 2006, cara. É o Alexandre Pato em 2006. Ô, Maicá, é verdade que realmente a filha do Silvio Santos foi vista se matriculando na PUC? É verdade isso mesmo? Ela postou uma foto fazendo aula home office, né? O EAD, né? Porque não tem aula presencial ainda. Mas e tem isso aí também, né? O Pato, olha, é um desperdício, né? Mas, ô Maicá, eu concordo contigo. Eu sei que a minha análise é muito coração, eu sei disso. Eu sei que eu estou dividindo a razão com a emoção para fazer essa análise. Mas, cara, ele tem 30 anos. Ele não é um jogador com grandes problemas de lesão. Ele está bem fisicamente. Ele, em 2007, 2008, quando surgiu, era a linha sucessória de Ronaldo Nazário. Eu tenho que acreditar, cara. Um cara desse não pode ser desaprendido. Se ele tiver afim, e dizem que ele realmente vem tendo este como um desafio, eu acredito, cara. Eu concordo. Eu também, eu me iludo fácil também. Eu concordo, não tem o que dizer. E outra, claro, o Inter tinha algumas opções, por exemplo. Eu hoje, se eu fosse contratar um centroavante, eu iria no do Vasco. Eu iria no Cano do Vasco, né? Mas é um anão de 32 anos de idade, cara. Um jogador que não... custo e benefício. Isso. É custo e benefício. O que tu tem contra não? O que tu tem contra não? O presidente Bolsonaro não tem nada contra não. Tem uma história... Tem uma história famosa, né? Num veículo de comunicação aí, né? Tem uma história famosa. Olha aí, ó. Aliás, tem duas histórias dessas, né? Vai tomar uma totatola e o Palalá, né? Hoje o Davi Coimbra contou uma história sobre o Paulo Germano. Uhum. Eles estavam na fila do restaurante da RBS e iam almoçar, né? Tem que passar a catraca. E na frente do Paulo Germano, que é colunista lá da Zero Hora, tinha um anão. E que ele achou que era uma criança. Aí eu não sei se ele pegou no colo para passar por cima. Vem cá que o tio te ajuda. E a outra é do Vidarte, né? Inauguraram o primeiro, acho que o primeiro McDonald's, não sei, mas inauguraram o McDonald's ali do Rua da Praia Shopping, né? E aí tinha um anão na frente do Vidarte na fila, e ele bateu na cabeça achando que era uma criança. Vai tomar uma totatola? Tomar uma totatola? Kleber. Tô Tem condição de falar mal. do Alexandre Pato, Kleber? O Alexandre Pato tem esse folclore que envolve ele, eu acho que atrapalha muito, né? Um popstar terceiro-mundista sempre tem uma pseudo-personalidade como namorada ou esposa. Acho que falta foco pro Pato, e ele tem que acabar, não sei se vai conseguir, né, Silvio? Acabar com esse rótulo de eterna promessa, né? O Fabiano Baldassi está falando aí, ele é um cara para brilhar na seleção brasileira. Quando surgiu aqui era tratado como um grande joia, só que teve um brilho muito curto, né? Talvez ali no Milan e depois, né, foi pro Chelsea, é um jogador que tem visibilidade mundial, mas ele não conseguiu confirmar aquilo que tem, né, que tinha, né, que se esperava dele. Mas para esse momento do Internacional, vendo o Pato abrir mão de dinheiro, eu acho que ele está interessado em fazer alguma coisa por aqui. Se tiver nesse espírito, acho que o Internacional tira um proveito imediato, porque se for para contratar alguém no mercado, o Internacional já tem o Yuri Alberto, já tem o cara para ser preparado para o futuro. Ele precisa de um cara com resposta imediata. Eu acho que com o potencial que tem, talvez o Pato consiga dar essa resposta para o Internacional, que surpreendentemente fechou a quarta-feira como líder e pode até prolongar esse status aí de candidato ao título. Acho que para a necessidade imediata do Internacional, acho o Pato um bom reforço. É uma aposta que tem muita possibilidade de dar certo. Mas assim, perto do que foi, o que era para ser, o Pato não conseguiu atingir aquilo que se projetava. O Pato perdeu, Baldasso, Garanhão italiano, 3 Copas do Mundo. 2010, 2014 e 2018. O Pato teve um primeiro momento no Milan, vocês vão lembrar disso, que foi muito bom. Quando ele chegou no Milan, ele chegou muito bem. Ele teve um primeiro, 6, 7 meses em que ele
desempenhou bom futebol. E aí depois ele começou a sair das páginas de futebol e entrar nas páginas de fofoca. Era o casamento com a atriz, aí depois a namorada do filho do Berlusconi, aí agora no Brasil, nada com a vida pessoal dele, mas é que era tanta exposição da vida pessoal que eu sei ela de cor aqui, a filha do Silvio Santos. Então isso se tornou o principal da carreira do Pato. E aí que a coisa se perdeu. O Pato virou uma celebridade. E outras, essa coisa funciona, cara. O cara com 21 anos de idade alcançou a independência financeira pro resto da vida. É uma coisa complicada. Qual é o desafio? Qual é o desafio que o cara vai ter na carreira depois disso, Benfica? Será que o Silvio Santos não vem para morar em Porto Alegre para dirigir o SBT daqui? Cara, Silvio Santos e Sonda juntos investindo no Inter. Se preparem. Tu com o teu tio do arroz aí, Maiká, tu vai ficar pra trás. Camiseta, o Internacional vai abrir mão do Banrisul e vai botar Jequiti agora. Isso. Mas Meu garanhão colocou... italiano. Meu garanhão da Marquês do Pombal. Os números da telecena. Meu garanhão da Marquês do Pombal. Quanto tempo temos de programa ainda? Nós temos quantos minutos aí, meu consagrado? 2, mais 2. Um minuto. Ele apontou um só. Ele veio, eu não sei se foi pelo endereço ou porque ele também se considera um garanhão. Não, porque eu deduzi que era por causa do horário do programa, que você me pergunta. Não, o programa foi demais hoje. Eu me comparei o Kaká e o Baldasso era o garanhão italiano de Porto Alegre. Com direito a uma foto, uma imagem única na tela da televisão. Bah, que peruca. Nenhuma celebridade do Rio Grande do Sul, daí no giro dos stories, Baldasso, para fechar, nenhuma celebridade conseguiu isso até hoje. Isso é o símbolo da vitória, uma carteira de cigarro no bolso ali, ó, pode olhar, ali, ó. Isso aí é o símbolo da consagração de um ser humano com as mulheres, cara. Mistura de quê? Mistura de quê? De Michael Hutchins, do Inexus, com Serguei. E essa outra é a mistura do Charles com o Bruno Fuxa. Mas é o Cazuza em 1990. Mas tem alguma coisa, essa aí tem alguma coisa de Maurício Saraiva. Essa tava a caminho da Noruega já. No avião. Brabo. Já a caminho da Noruega, já para Oslo. É nesse embalo que a gente está encerrando a edição de hoje. Não foge, Baldasso, não foge, fica aí. A edição de hoje do Bairrista FC. Tchau, tchau.